Olá! Hoje eu vou falar aí sobre um assunto que todas as mãezinhas de primeira viagem ficam confusas aí, que são os tipos de carrinho de bebê que existem. Eu não vou falar muito sobre marca, até porque tem muitas marcas no mercado até que eu desconheço, mas eu vou orientar vocês um pouquinho de como escolher o carrinho para suas necessidades, ok? Se eu tivesse visto um vídeo parecido, eu acho que eu teria acertado melhor aí na escolha do carrinho da minha nenê. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar é para que você vai usar o seu carrinho? Como assim? O carrinho não é para andar, não é para levar o bebê para passear? Sim, mas ele tem carrinhos que têm outras utilidades. Por exemplo, carrinhos com Moisés, que é aquele berço, né? Parece um cesto mesmo, onde a gente carrega o nenê. No meu caso, foi bastante interessante, porque eu tô aqui no quartinho da Betina, como vocês podem ver, eu tenho o berço dela fixo. E quando a Betina nasceu, eu fui dormir na minha mãe durante 1 mês e meio e lá não tinha berço, então ela dormia no carrinho aí no Moisés, e ele foi bastante útil. Depois eu viajei aqui para perto e eu levava sempre o carrinho e ela dormia no carrinho muito bem. Então, para mim, o Moisés era uma coisa fundamental, mas tem pessoas que não, que tem o mini berço do lado, que tem outras maneiras aí de deixar o bebê no berço, enfim, que não vai precisar deste berço portátil, aí não precisa do Moisés. Geralmente, para a gente transportar o bebê recém-nascido, o Moisés, ele é bastante útil sim, porque lembrando que o bebê, ele só vai sentar com 6 meses de vida. Então, esses carrinhos que não deitam completamente, que não são muito confortáveis, não são ideais para bebês pequenininhos, principalmente os recém-nascidos. Então, eu geralmente recomendo que tenha assim um Moisés no comecinho aí, tá? Também se vai precisar de um bebê conforto, que eu indico, eu achava que eu não precisaria, inclusive eu não comprei. Eu tinha um bebê conforto que não fazia parte do carrinho, não acoplava, mas inclusive era um bebê conforto que era um dos meus sobrinhos, eu nem pus no carro. Quando eu fui à maternidade ter nenê, fui ter de urgência, na hora de ter alta, meu marido foi instalar a cadeirinha que eu tinha comprado, era uma cadeirinha que eu quis ser bastante prática, comprar de 0 quilos a 36 quilos, então ele tinha até um redutorzinho de assento que tecnicamente era para caber o bebê recém-nascido. E a minha filha nasceu muito pequenininha e ele viu na hora que ela não ia ficar confortável, que ela ia ficar sobrando, ia ficar caindo ali e que realmente a gente ia precisar de um bebê conforto, que eu tive que dar um jeito de reformar o dos meus sobrinhos para pelo menos transportar ela no carro, né? Eu sempre quis ser muito prática, eu não queria um carrinho que tivesse um monte de coisa, porque eu achava que ia amontoar muita coisa dentro de casa, mas eu percebi que de fato faz falta você ter um bebê conforto que acople no carrinho. Porque toda vez que eu tirava a minha filha do bebê conforto para colocá-la no carrinho, mesmo no Moisés, ela acordava e ela não tinha muita facilidade de dormir. Então, essa coisa de você desconectar o bebê conforto do carro e conectar ele no carrinho e passear com o bebê no bebê conforto é ótimo porque você manipula menos o nenê. Então é interessante. E aí a gente chega aí nos tipos de carrinho, né? Que as mães perguntam bastante. Então a gente tem o carrinho modular, que é um carrinho que é bem parecido com o Travel System, vocês já devem ter ouvido falar. O Travel System é aquele carrinho que você compra tudo. Você compra o assento, né? Você compra o Moisés para encaixar e o bebê conforto. O carrinho modular, você compra, por exemplo, só o que você precisa, o assento, mas você tem a possibilidade de comprar os acessórios separadamente. Ele vende separadamente, você não precisa comprar tudo junto. Então, eles são bem parecidos aí. Então, você comprou o assento e de repente você quis o bebê conforto, você pode ir lá depois comprá-lo, que ele encaixa. Então, tem o carrinho modular, o carrinho Travel System, que ele é bem completo.
Tem o carrinho Pocket, que é aquele carrinho que é mais de passeio para crianças maiores aí de 6 meses que já sentam. Ele é Pocket porque você na hora de fechar ele fica com um fechamento compacto, mas ele é um pouco confortável para o bebê também. E ele fica compacto e dá no porta-mala. Tem uns até que são feitos para ir na cabine do avião, dentro do avião. São os carrinhos Pocket e tem os carrinhos guarda-chuva, que são aqueles bem frágeisinhos, simplesinhos, que é só para passeio mesmo, passeios tranquilos. São para crianças maiores porque ele é muito pouco confortável, mas ele é muito leve e muito prático. Então depende aí, a escolha do seu carrinho depende do objetivo que você tem para ele. E quais as características que a gente tem que procurar num carrinho, né? Primeiro assim, existem carrinhos, aqui no Brasil a gente não tem carrinhos com cinto de 3 pontas, que só é aquele carrinho que aperta na cintura, sabe? Ele tem aquele fechinho no meio das pernas e você acopla. Geralmente as cadeirinhas de alimentação tem esse cinto. Aqui no Brasil geralmente os carrinhos todos têm cintos de 5 pontas, que é o que? São as braçadeiras aqui e você fecha aqui e fecha aqui. Então a criança fica bem segura, ela não escapa por nenhum lado. O que eu acho muito bacana, que eu não sabia e não me atentei na hora de comprar o carrinho da minha filha, é a questão das alturas do onde vai puxar o cinto, né, de proteção dela. Então, no carrinho da minha filha tem só uma altura. Só que o bebê é pequeno, né? Então eu vejo que ela fica meio solta, ela fica desconfortável no carrinho. Então é ideal que ele tenha umas 2, 3 alturas para que você consiga regular conforme a criança cresce, certo? Outra coisa interessante é o assento ser quanto mais posições ele reclinar, melhor, né? Então, por quê? Você vai passear com o bebê, ele dorme, aí você pode reclinar ele bastante, então uma reclinação de 180 graus. Agora ele tem a possibilidade de ir reclinando, tem uns que tem só 3 posições, outros tem 5 posições, então fica mais sentadinho. Quanto mais posição tiver, enfim, fica mais versátil aí pro bebê passear, certo? Outra coisa bastante interessante é o assento reversível. O que é isso? Você pode virar o bebê e andar com o bebê olhando para você e você olhando para ele, e você pode virar o assento e ele olhar para o mundo, né? Então a gente sabe quando o bebê é pequenininho, a gente quer ficar de olho nele, ver se tá tudo bem, se ele tá confortável, se a cabecinha caiu. Mas conforme o bebê vai crescendo, ele se interessa pelo mundo. Então ele não fica mais satisfeito de só olhar para a mãe dele, ele quer olhar para todo ao redor. Então é interessante que você consiga virar o assento. Então isso é bacana também de olhar. Outra coisa é a questão da manopla. Não sei se vocês já ouviram falar, manopla única ou manopla dupla, né? O que é a manopla? A manopla é o guidão da onde você vai levar o carrinho, né? E aí tem um que é único, né? Ele é uma haste só. E qual é a vantagem de ser única? Porque você consegue empurrar o carrinho com uma mão só. Ué, mas por que isso é útil? Toda mãezinha aí vai começar a perceber que às vezes a gente tá passeando com o nenê e o nenê começa a chorar sem parar e a gente tem que tirar ele do carrinho e ficar carregando ele no colo. Então acontece demais comigo, com a minha filha, ela não fica muito tempo no carrinho, então eu sempre ando com o canguru também. Assim que ela começa a chorar, eu tiro, coloco ela no canguru e aí eu consigo andar empurrando o carrinho com uma mão só. Quando você tem aqueles 2 guidõezinhos, o carrinho não te obedece, fica bem complicado você carregar o carrinho, empurrar o carrinho com uma mão só, certo? Então, manopla única é interessante também. Outra coisa é o freio ser único, num pedalzinho só você freia o carrinho todo, isso é simples, né? É bem fácil, é mais seguro, inclusive. Outra coisa a se pensar também é a questão do tamanho das rodas. A gente vê bastante, tem muito carrinho com rodas grandes, eles são super suntuosos, super pomposos, eu acho eles lindos, mas eles têm a sua indicação. Então, o que a gente indica com relação à roda do carrinho? Depende de qual terreno você pretende utilizar o carrinho. Então, vamos supor, você só vai passear em terrenos que são regulares, né, que não tem pedra, então vai passear num shopping com o bebê, então você pode usar um carrinho com uma roda pequena,
né? Porque quanto maior a roda, mais estável fica o carrinho. Então, menos o carrinho trepida e menos a criança sente essa trepidação. Então, você não acorda a criança se ela estiver dormindo, não incomoda, ela não fica incomodada. A gente sabe que as crianças tá super distraidinha ali, mas qualquer coisa que chame a atenção dela, ela começa a chorar e você tem que tirar ela do carrinho. Então, quanto menos manipular a criança, melhor, né? Eu brinco que não se mexe em time que tá ganhando. Agora, se o terreno que você vai andar com o carrinho é sempre muito irregular, então você mora no sítio, você quer andar em rua de pedra e tudo mais, é melhor que a roda seja grande e não pequena, ok? Então são características que você tem que procurar. Claro, e na questão do peso também, lembrar que carrinhos de alumínio são mais leves, mas também são mais caros porque o material é mais caro. E por que leve? Porque às vezes porque toda hora você vai ter que abrir o porta-mala, tirar o carrinho, pendurar, então, e sempre com o bebê no braço, né? Então a gente tem que, eu falo que a gente desenvolve a mãe polvo que tem na gente. Então você tá com a criança no braço, quanto mais leve for o carrinho e mais fácil dele montar, melhor para você, certo? Porque às vezes a gente sai sozinha, não sai com o marido, não sai com alguém que vai te ajudar. Outra coisa que eu acho importantíssima, que não é você não sair da loja sem ver o carrinho fechado, tá? Eu sei que no começo a gente não dá importância a isso. Eu, por exemplo, não dei. Meu carrinho fecha e fica imenso, e isso, conforme o tempo for passando, foi um problema, tá? Porque a gente não sai com o bebê pequenininho, né? Nem deve sair, justamente para não, porque eles são muito frágeis, né? Então podem pegar doença, coisas inclusive que são graves no bebê porque ele não tem defesa nenhuma. Então a gente não sai com o bebê. Então não é uma coisa que incomoda o carrinho fechar, né? A gente tá sempre com ele aberto, o bebê tá sempre no carrinho, mas conforme a gente começa a ir passeando com ele, podendo ter um pouquinho mais de liberdade, você começa a ver a importância de um carrinho ser compacto na hora de fechar. Ainda mais se você tem um carro pequeno. Então, às vezes tem gente que tem um porta-mala que é hatch, que não cabe, não dá para ser um carrinho grandão, trombolhão. Então, o fechamento é muito importante. Então, sempre veja o fechamento do carrinho e veja se aquilo comporta no seu porta-mala. Isso é muito, muito, muito importante. E aí fica a pergunta, existe um carrinho aí que atenda tudo isso, né? Porque eu quando fui comprar, eu queria um que fosse super confortável, bonitão ao mesmo tempo e que ficasse compacto, que atendesse a tudo. Existe isso? Não, gente, não existe. Infelizmente não existe. Porque quanto mais conforto o carrinho tiver, maior ele é, tá? E quanto mais simples ele for, menorzinho ele pode ficar, certo? Então, inclusive, carrinhos que tem essas rodas imensas, que são super bonitos, pomposos, na hora de fechar vai ficar uma roda deste tamanho. Então lembrar que mesmo que tem alguns carrinhos, inclusive, que dão a possibilidade de você tirar a roda, mas é uma roda grande que você vai ter que guardar em algum lugar. Então, não tem essa coisa de atender um carrinho, atender a tudo. Infelizmente, não tem. Quanto mais pequeno, quanto menorzinho for o bebê, a gente precisa mais conforto, né? Porque eles estão sempre deitadinhos. Quanto maior o bebê, a gente já pode começar a simplificar e ter coisas mais práticas aí. Então, o ideal de fato é você ter 2 carrinhos e, claro, ver o quanto você está disposto a gastar. Porque tem carrinhos de 500, 600, 800 reais e tem carrinho de 9 mil reais, 10 mil reais. Então tem que ver o quanto você está disposto a gastar e saber que esse carrinho não vai atender a todos os momentos da vida da criança, que fatalmente você vai ter que acabar comprando outro. Se você escolher o mais suntuoso, vai chegar um momento que na hora de viajar não vai dar para levar esse tipo de carrinho, né? Então, junto com mala de criança, a gente sabe que a gente carrega uma série de coisas, o que a gente procura mesmo é um carrinho que caiba no porta-mala, ok? E que seja um pouco confortável aí pro bebê. E nisso a gente tem N marcas no mercado, tem marcas alemãs, americanas, holandesas, então tem várias. Aqui no Brasil a gente tem pouco acesso às marcas estrangeiras, tem marcas que eu até não conheço, né? Porque eu fiquei grávida aí na pandemia, então não pude nem viajar para pesquisar, e antes disso não era uma coisa que eu me preocupava em saber, mas tem carrinhos para todos os gostos aí. Aqui no Brasil a gente tem a Galzerano, a Chico, a Cosco, a BC Design, tem vários carrinhos aí bons que atendem a todos esses tipos que eu falei.
E tem os carrinhos estrangeiros aí que são mais tops e que geralmente em lojas mais que trabalham com importados é que vocês vão achar, ok? Então, eu espero ter ajudado vocês um pouquinho. Se eu tivesse visto um vídeo desse, eu acho que eu teria acertado melhor aí no carrinho da minha filha. E compartilhe esse vídeo com quem você acha que vai ajudar. E curte aí a minha página, para quanto mais curtidas tiver aí, quanto mais assinantes tiver, a gente vai fazendo mais vídeo, vai alimentando aí a página. Deixa aí as suas dúvidas, se eu puder resolver, eu converso com vocês aí nos comentários, ok? Até a próxima!